Olá, meu amigo do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que tenha passado bem seu final de semana, espero que tenha curtido sua família e muitos jogos de futebol americano. Lembrando que teve o início do College Football, o início não, né? Mas a SEC, que é a principal conferência, jogando. Então temos futebol no sábado, temos futebol no domingo, temos na segunda-feira, temos na quinta, tem na sexta, para quem gosta de ver um College Football na sexta, tem alguns jogos de menor expressão. Para acompanhar tudo isso e saber tudo sobre o próximo draft e sobre a NFL, ontheclock.com.br/assinantes, não se esqueça. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, ontheclockbr, e também no Twitter, ontheclockbr, e no Telegram, t.m/ontheclock, além de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e tudo aquilo mais que sempre faz parte. Vamos às reações à semana 3, cara, uma semana bem divertida. Eu tô gostando muito desse início de temporada da NFL, tá muito divertido. Não sei se é a saudade que a gente tava, se é o medo de não ter temporada que tá fazendo a gente valorizar mais, mas tem sido uma temporada bem legal esse início, sabe? Hoje o passarinho aqui resolveram cantar, então não se espantem se vocês ouvirem no fundo. Quem mora no interior é assim, pássaros voando, cantando, e a gente falando de futebol americano. Começa com Buffalo Bills e Los Angeles Rams, que jogo insano, né? Um primeiro tempo totalmente controlado pelos Bills, 28-3, o Josh Allen conseguindo entender bem a defesa dos Rams, já a defesa dos Bills com uma disciplina tática muito boa no primeiro tempo, cheguei a twittar isso, cara. Você vai para o intervalo com essa vantagem, pensando que o jogo está praticamente decidido, e os Rams voltam com excelentes ajustes do Sean McVay, conseguem ir galgando pontos a pontos, e os Bills sofrem no segundo tempo, a defesa dá uma brida de bico, o ataque não consegue pontos. Quando você olha, faltando um pouco mais de 2 minutos, 32-28 para os Rams. E aí vem o Josh Allen para uma campanha maluca em que ele comete um face mask num defensor. E aí tem uma 4ª para 9 que tem um pass interference bem duvidoso, que eu não daria, mas não importa. E aí o Allen acha o seu tight end para conseguir um touchdown da vitória, aí, faltando pouco mais de 20 segundos, né? Então os Bills aí conseguiram voltar. Os Rams mostraram muita força para voltar para esse jogo, mas não podem ter começos ruins como tiveram contra os Bills. Nem sempre vão ter a segunda chance. E o mesmo vale para os Bills, que começaram muito bem e tiveram uma segunda chance no final do jogo depois de tomarem a virada. Nem sempre vão ter. Então esses dois times têm que tirar de lição desse jogo que precisam de uma regularidade maior. Precisam de uma consistência maior durante jogos complicados como esses. No fim, os Bills venceram, mas eu acho que é um jogo que os Rams não saem com um saldo completamente negativo, não. Você buscar um 28-3, virar o jogo contra uma defesa forte como o Buffalo Bills, prova que o time está no caminho certo. Darrell Henderson, muito bom jogador running back dos Rams, eu já gostava dele antes do draft, tem se comprovado aí nos jogos que tem tido na temporada. Passando então para Falcons e Bears. Meu Deus do céu, se o Dan Quinn tiver um mínimo de vergonha na cara, ele pede a conta hoje. Mais uma virada, o time ganhando por 29-10. Os Bears vão lá, trocam o Mitchell Trubisky pelo Nick Foles. O Nick Foles incorpora a aura Nick Foles Super Bowl, Nick Foles backup, vira o jogo, tá? O Allen Robinson consegue algumas decepções importantes, o Anthony Miller, e então acho que é o fim da era Trubisky em Chicago, é o início da era Nick Foles. Não que isso seja grande coisa, mas Nick Foles pelo menos dá um pouco de consistência. Mitchell Trubisky muito instável, acho que o teto dele é um backup na liga. E do outro lado, os Falcons com mais uma derrota de virada, num jogo que comandavam sem o Julio Jones. Cara, muito difícil falar. Acho que os Falcons estão quebrados mentalmente. Acho que precisa de um chacoalhão, sabe? Uma mudança de postura, uma mudança de comissão técnica. Quando isso acontece com frequência, para mim o maior culpado é o treinador. E eu acho que o Dan Quinn está fazendo hora extra. Está na hora de ir embora. Washington e Cleveland Browns.
O Washington até teve alguns momentos interessantes, mas o Dwayne Haskins oscilando demais, lançando interceptações que acabaram virando pontos para Cleveland. Cleveland fez o feijãozinho com arroz no ataque. O Baker Mayfield não teve nem 200 jardas, mas não cometeu nenhum turnover. O time conseguiu boas corridas. O Chase Young sentiu a virilha e saiu do jogo. Isso ajudou bastante o plano de jogo dos Browns. Então, um jogo de dois times que não vão a lugar nenhum, e essa é a verdade. Mas o Dwayne Haskins precisa jogar melhor. Eu sei que o ataque não tem muito talento, mas ele tem que fazer por si só a sua parte. Enquanto do lado dos Browns, um jogo ok, sólido, né? Primeira vez em muito tempo que os Browns estão acima de 50% na temporada. Se não me engano, na década. Eu olhei o dado por cima, eu não lembro agora. Mas os Browns têm 2 vitórias e 1 derrota. Tennessee Titans e Minnesota Vikings. Um jogo muito truncado, os Titans não conseguiram ser os Titans das 2 primeiras semanas, os Titans que impõem o seu plano de jogo, que conseguiram implantar o play action. Essa vez dependeram mais do jogo corrido. O Ryan Tannehill não foi bem nessa partida, tá? Não foi bem, assim, teve seus momentos, mas no geral não foi bem. O Cousins teve uma atuação um pouco melhor, mas os turnovers voltaram a acontecer. Grande atuação do Dalvin Cook e do Justin Jefferson, mas no fim os Vikings perderam. Essa é a verdade. Os Vikings perderam, tomaram 6 field goals do Stephen Gostkowski e perderam o jogo no final. Então, é aquela coisa, jogaram como nunca, perderam como sempre, estão 0-3 numa divisão que já tem 2 times 3-0. Muito complicada a vida dos Vikings daqui pra frente, tá? Enquanto os Titans seguem na liderança da sua divisão. Foi um jogo meio, apesar dos pontos, teve alguns momentos meio burocráticos, assim, sabe? Teve alguns momentos meio burocráticos do que eu vi no condensado e tal. Não me agradou muito, não. Mas Tennessee sai com mais um W, isso que importa. Não tem vitória feia, o feio é não vencer. Tá lá mais o W. E os Vikings, não sei se daqui a pouco já não é hora de começar a pensar no rebuild, porque 0-3, perde mais 1, 2 partidas aí, você praticamente vai dar adeus. Las Vegas Raiders e New England Patriots. Um primeiro tempo de muito equilíbrio. Las Vegas, para mim, dominando o primeiro tempo, mas os Patriots conseguindo na defesa roubar a bola. E como conseguir turnovers é importante, né? É aquela velha frase: conseguir turnovers é muito importante. Era uma defesa que arcava, mas não quebrava. Ken Newton não jogou bem no primeiro tempo. O Derek Carr teve alguns bons momentos. No segundo tempo, ótimos ajustes defensivos do New England Patriots. O time chegou muito bem no Derek Carr no segundo tempo, conseguiu fumble. O Rex Burkhead tendo uma excelente partida no ataque, sendo acionado no jogo aéreo, seja correndo com a bola. Os running backs todos, né? Sonny Michel também teve um bom jogo, para a alegria do Gui Gomes, que é um grande fã do Sonny Michel. Então, uma vitória aí que depois no segundo tempo ficou mais fácil. Teve um momento que conseguiu dar uma dilatada no placar, e aí é muito difícil você buscar contra a defesa do New England, né? Quando eles conseguem dilatar no placar ali. Então o New England com mais uma vitória para se manter firme na divisão. 2 times que estão 2-1, mas os Raiders é um time que tem me agradado bastante no que tem feito. 49ers e New York Giants em Nova York. Os 49ers desfalcados de uma galera: Jimmy Garoppolo, George Kittle, Nick Bosa está fora da temporada, Dee Ford, Solomon Thomas, que também está fora da temporada, Richard Sherman, Harry Mostert. Meu Deus, eu vou gastar mais tempo falando quem está fora aqui do que quem jogou. E mesmo assim o time dominou o New York Giants. Primeiro tempo até um certo equilíbrio, mas no segundo tempo screen, run pass option, os wide receivers em movimento correndo com a bola, o Brandon Ayuk tendo destaque. É a prova que o Kyle Shanahan é um excelente treinador. Não estou dizendo que o Joe Judge não é um bom treinador, eu acho que ele precisa de mais tempo para a gente dizer isso ou não, mas que o Kyle Shanahan já está num patamar mais alto, não há dúvidas, e isso se provou nessa partida. Como os Giants, os 49ers mesmo desfalcados, dominaram os Giants. A defesa não cedeu quase nada. O Daniel Jones sofreu bastante, e mais um time aí, acho muito cedo para descartar os 49ers depois desse começo ruim, mesmo com os desfalques. Segue sendo um time muito competitivo, está 2-1, e os Giants já com problemas com 0-3. Quem que é? Bengals e Eagles, o jogo que ninguém quis ganhar.
Carson Wentz mais uma vez com uma partida ruim, os Eagles como um todo uma decepção, o Joe Burrow jogando dentro da limitação que o time lhe dá, o jogo foi para prorrogação e punt daqui, punt de lá, no final um empate. Acho que um empate mostra bem o que foi o jogo e que os times são para essa temporada. Dois times figurantes, nesse momento os Eagles vão precisar de uma guinada muito grande que eu não vejo tendo força nesse momento para conseguir, só que os Eagles têm uma sorte, a divisão deles está muito mal, tá? Ninguém tem saldo positivo nesse momento. Então esse empate acaba não sendo de todo ruim, por incrível que pareça. Mas dois times que tem que melhorar bastante. É um jogo que, se você estiver muito ocupado, fuja dele no condensado, porque não vai te agregar muito não. Pittsburgh Steelers e Houston Texans. O Houston Texans começou dando um calor, cara. Um calor. O primeiro tempo foi uma troca de posses de pontuação, pá. No segundo tempo, um jogo de defesas, e aí a defesa dos Steelers prevaleceu. O James Conner teve um bom jogo, o Big Ben teve um jogo ok, né? O Deshaun Watson sofre com a pressão, sofre com a falta de alvos, e a defesa dos Texans não vai ganhar jogos. Ela até pode ter alguns momentos, mas ela não vai ganhar jogos. Silenciosamente, o Pittsburgh Steelers tem um 3-0 na temporada, mas é um time que ainda não encantou, principalmente na parte ofensiva da bola. Tem explosões, mas precisa ser mais constante, mais sólido, ter uma produção mais linear. Essa é talvez a melhor expressão. A defesa é boa, mas acaba cedendo algumas big plays. O Deshaun Watson no primeiro tempo estava bem inspirado, no segundo tempo já não teve um jogo tão bom, e a vitória do melhor time, o Houston Texans, novamente vai ter que remar bastante. Jets e Colts, um jogo bem tranquilo. Os Colts controlaram o placar, conseguiram uma pick six logo no início. Sam Darnold lançou um belo touchdown para empatar, mas foi só isso. Depois os Colts dominaram. Philip Rivers bem tranquilo nessa partida. A defesa dos Colts se encontrando. Acho que fez uma boa partida. Eu sei que o ataque dos Jets não é a oitava maravilha do mundo, não é. Mas isso não é problema da defesa dos Colts, eles têm que fazer o trabalho deles e fizeram. 36-7. Os Jets estão implodindo. Eu acho que a era Adam Gase, ela está por um fio, né? E talvez a era Sam Darnold também esteja por um fio. Depende muito quem vai ser o próximo treinador, e se disser, olha, eu vou confiar no Sam Darnold, eu acho que eu recupero ele, ou se a direção disser, não interessa o que você acha, e caso ele queira o Sam Darnold, nós vamos atrás de um quarterback no draft, ou mesmo os dois quererem isso, que aí vai ser mais fácil ainda. Mas a era Sam Darnold deve estar por um fio. Boa vitória dos Colts. Não fizeram mais que obrigação, mas foi uma boa vitória. Panthers e Chargers. Ninguém consegue entender o Los Angeles Chargers. Fez uma partidaça contra o Kansas City Chiefs, né? E aí depois abre o bico contra o Carolina Panthers. 3 turnovers, fumbles, né? O Justin Herbert tendo um bom jogo, mas não é o suficiente, precisa de mais ajuda. A defesa também falhando em alguns momentos. O Carolina Panthers fez o seu feijãozinho com arroz sem o Christian McCaffrey, foi o suficiente para vencer. O Justin Herbert teve uma última posse, só que sem timeouts, pegando a bola na linha de 1 jarda, depois de um punch maravilhoso dos Panthers, e aí não teve jeito de virar o jogo, foi muito pressionado e tal, não teve jeito de virar a partida. Mas foi um bom jogo do calouro, mas os Chargers também esse ano não devem ir muito longe, e os Panthers ficam mais longe de Justin Fields e Trevor Lawrence com essa vitória. Um jogo de dois figurantes da temporada. Lions e Cardinals. Olha os Lions ganhando do Arizona Cardinals. Péssimo jogo de Kyle Murray. Kyle Murray teve um jogo muito ruim. Lançou 3 interceptações. Poderia ter lançado mais. Algumas decisões precipitadas. Fez algumas leituras bem questionáveis. Eu acho que é preciso conter um pouco a empolgação com o Kyle Murray. Falou-se em Kyle Murray na briga por MVP. Eu entendo que o que o Kyle Murray produz com as pernas, como o ataque é dinâmico, como o DeAndre Hopkins novamente está jogando bem, né? Isso é até chover no molhado. Mas o Kyle Murray nesse momento tem mais interceptações que touchdowns, sabe? Ele não teve um jogo de 300 jardas passando. Então é preciso conter um pouquinho a euforia com o Kyle Murray. Ele é muito bom, mas precisa de um pouquinho de pé no freio. Ontem ele foi mal, o Jeff Okudah pelo lado dos Lions bem. Gostei do plano de jogo ofensivo dos Lions. O Matthew Stafford consistente, distribuindo a bola. O Kenny Golladay jogando bem. Então, assim,
Esse é o jogo dos Lions. Tá? A defesa ainda tem suas falhas e tal, mas é só o Matt Patricia não atrapalhar que o time pode ir mais longe. No lado defensivo da bola dos Cardinals, algumas falhas em coberturas, em terceiras descidas e tal, em descidas longas, desculpa, que eu me assustei. Mas um dia ruim, né? NFL é assim, não é nada demais. Mas só como ter um pouquinho de euforia com o Kyle Murray, eu acho importante. Passando por Bucks e Broncos. Broncos! Oh, Broncos! A temporada já foi pro vinagre pro Denver Broncos. Já está os seus 0-3 aí. E não deve ir muito longe. O time com Jeff Driscoll, depois o Brett Rypien de quarterback, cedendo muita pressão. Tampa Bay fazendo o que tinha que fazer, amassando no começo do jogo para depois controlar. O Tom Brady pegando o ritmo, é importante. O Rob Gronkowski aparecendo um pouco mais. Tampa foi a Denver, fez o seu trabalho, controlou o jogo, venceu, se estabeleceu na liderança da sua divisão e é o que tinha que ser feito. Denver é um time que as mazelas das lesões arrebentaram com o time nessa temporada. Tá? Time sem o A.J. Bouye agora por um tempo, sem o Curtis Sutton fora da temporada, sem o Von Miller, com o Drew Lock fora, não tem muito o que esperar desse time. É um time que vai brigar por posições altas no draft, talvez quando o Drew Lock volte vença uma ou outra partida, mas nesse momento não é um time que você pode se dar o luxo brigando por uma vaga como os Bucks esperam brigar e como lideram a NFC South. Você não pode se dar o luxo de sequer pensar em tropeçar no time do Denver Broncos nesse momento, e foi isso que aconteceu. Tampa foi lá, venceu, fez o seu trabalho e despachou Denver. Vamos ver se falta o quê? Seattle Seahawks e Dallas Cowboys. Que tiroteio. DK Metcalf, acorda, meu filho. Só solta a bola, só não proteja a bola depois que você cruzar a endzone. Para quem não viu, ele estava com a bola na mão, tomou um tapão e foi touchback, né? Foi displicente com a bola. Mas o Russell Wilson jogando em alto nível. E aí você dá a última posse para o Russell Wilson, ele vai te castigar. 38-31, as duas defesas sofrendo muito no jogo aéreo. O Dak Prescott teve um bom jogo de novo, mas a defesa não tem ajudado. O Zeke Elliott não jogou bem, tá? Não vem jogando bem, essa é a verdade. Teve bons momentos no primeiro jogo, mas não jogou bem ontem. Não vem jogando bem, eu acho que eu estou sendo um pouco duro. Acho que ele não jogou bem ontem. Nos outros jogos, no segundo jogo ele poderia ter sido melhor. Mas o Dak bem. A linha ofensiva sente muita ausência dos offensive tackles, tá? E no outro lado a defesa de Seattle também cedendo muitos passes, cedendo muitas bolas longas para a defesa dos Cowboys, para o ataque dos Cowboys, perdão. Então, assim, um tiroteio, o Russell Wilson venceu. Poderia ter ido para o outro lado, teve uns extra points errados aí pelo Greg Zuerlein, que em alguns momentos eu achei que pesariam. E os Cowboys precisam vencer esses jogos, cara. Mas enquanto a defesa não melhorar, vai ser difícil. E Seattle alerta. 2 jogos tomando mais de 30 pontos. Eu sei que foram contra Patriots e Cowboys, mas fiquem alerta. No mais, o ataque está voando e o Russell Wilson está detonando. São 14 passes para touchdown até agora na temporada. É muita coisa. E por fim, o Sunday Night Football. O Sunday Night Football é bem interessante. Os Saints carregados por Alvin Kamara, porque o Drew Brees não está dando muito conta do recado, sabe? Então o Kamara botou o ataque nas costas e foi embora e manteve o time competitivo contra um Packers sem o Kenny Clark na defesa, sem o Davante Adams no ataque, mas com o Aaron Rodgers distribuindo a bola, com o Aaron Jones correndo bem, com o Allen Lazard produzindo, o Rodgers também 9 touchdowns na temporada, nenhuma interceptação. Então, assim, tem sido tudo dado muito certo. O conjunto no ataque está muito redondinho para produzir mesmo sendo avantadas. No final aí, quando os Saints colocaram o Tyson Hill, a defesa conseguiu forçar um fumble e aí foi a posse que deu 2 posses de vantagem e garantiu a vitória dos Packers. O Rodgers com um excelente jogo, a defesa dos Packers sem o Kenny Clark sofre muito contra o jogo corrido e perdendo muitos tackles. O TD que o Kamara fez foi incrível. Muito mérito dele, mas muito demérito defensivo, perdendo aquela quantidade de tackles. Os Packers seguem com 3-0, lideram a NFC North junto com os Bears, né? Mas em compensação os Saints agora não são líderes mais da sua divisão, que está com o Bucks. Então, mas foi um jogo bem interessante. O Rodgers
lançando bolas assim, só virando o pulso, uma coisa incrível. Quando eu falo que o Rodgers fazia já o que o Mahomes faz, e que o Mahomes é um aperfeiçoamento do Rodgers, não é exagero. O Aaron Rodgers é sensacional. O Drew Brees mostrando grandes sinais de declínio nessa temporada. Mas não é Taysom Hill a solução. Se for, então tem James Winston. Mais uma vitória do time que conseguiu errar menos no final. Tá? Conseguiu errar menos no final. Outro ponto de preocupação, defesa do Saints. Mais um jogo cedendo uma grande quantidade de pontos. Tem que ligar o alerta. Então é isso, pessoal. Essas são as reações da rodada. Espero que vocês tenham gostado. Volto amanhã para falar do Monday Night Football. Valeu e tchau!